Pensávamos que o café ia subir, que inclusive as previsões era que o café chegasse a um preço melhor aí lá pelo mês de setembro. Mas, contudo, todavia, muita coisa tem acontecido ultimamente. Pessoal, para quem não conhece, o Projeto 757 é um projeto que nós criamos para tirar as dúvidas de vocês. Para quem não conhece, o Treinamentos Grão de Ouro é o melhor e maior treinamento de cafeicultura do Brasil. Isso aí, nós pegamos lá 6 meses antes do plantio e levamos até a alta produtividade, que ainda consegue fechar tudo com produzindo um café especial. Bom, pessoal, então, falando sobre o café, como eu estava falando inicialmente, lá sobre preço, né? A tendência era que, por mês de setembro, o café chegasse a 575. Mais alguma coisa tem mudado aí, né? As previsões do tempo. E, infelizmente, tive muita gente aí sofrendo. Então, esse preço vai chegar bem antes. E aí, eu gostaria que você que ainda não colheu, você que está colhendo e nem finalizou, se prepare, venda parte dessa sua lavoura aí. Venda parte dessas que você tem, não venda tudo. Analise a previsão do tempo, jovem gafanhoto. Veja como é que tá. Pare de ficar assistindo. Você mesmo tá aí, ó, grudado assistindo as Olimpíadas. Para com isso, cara. Os caras treinaram 4, 5 anos, 12 anos pra estar lá. Isso mesmo, jovem gafanhoto. Você, em vez de estar fazendo isso com a sua lavoura, tá assistindo os caras, velho. Não. Vai lá, vê lá aquilo que vai te gerar informação, vai gerar dividendos pra você, em vez de você ficar vendo aquela galerinha lá, ficar fazendo mortal. Tá bom? Veja isso, que é muito importante para depois você não se arrepender. Uma das perguntas que me fizeram hoje, que é bastante importante: o excesso de bora atrapalha a florada? O boro, na verdade, é um elemento extremamente essencial para a planta. Só que ele tem não só ele, né? Ele, o zinco e alguns outros tem alguns pontos bastante importantes, né? Que não pode ser negligenciado. Eu já vi algumas pessoas terem problema com mortalidade com boro já na parte inicial. Tanto é que hoje, em alguns momentos, eu tenho que conhecer bem um produtor, o seu sistema produtivo, para poder indicar o boro já na fase de plantio, porque senão você simplesmente pode matar as suas plantas, porque o excesso dele provoca isso. Isso é muito importante. Bom, na florada, como a planta ele não atrapalha só a florada, ele atrapalha na verdade todo o processo da planta. Então, o excesso desse nutriente ele acaba atrapalhando o desenvolvimento e pode levar à mortalidade dessa planta. Então, se você for utilizar, quer utilizar, é necessário utilizar, com certeza, em muitos dos casos é necessário utilizar. Então, tente se atentar a isso. Faça doses mais homeopáticas e, por favor, jovem gafanhoto, não deixe o seu nível lá, que a gente costuma falar que é o seu banco, o seu solo é o seu banco, onde é que está seu dinheiro, você depositou sua grana lá dentro, então se os adubos estão lá dentro, a mão de obra está ali dentro, e a planta vai fazer o quê? A planta vai retirar. Não deixe esse banco aí, essa quantidade de nutrientes que está nesse banco, nesse seu solo, entrar no cheque especial, ficar muito tempo no vermelho, porque senão você vai ter esse problema, não? Você tiver que fazer essa reposição, a quantidade às vezes tem que ser um pouco grande, entre aspas, né? Só que você não pode fazer tudo de uma vez, porque se a planta absorver pode ter problema. O outro fator, cuidado também com a aplicação de zinco, de boro via foliar. Às vezes você quer fazer uma aplicação e acaba pesando um pouquinho a mão. Cuidado também para você não ter esse problema aí de intoxicação dessas plantas por fitotoxinez, tá bom? Geralmente, pessoal, essa época agora é uma fase que a planta geralmente ela expressa tudo aquilo que ela segurou durante o ano. Então, tudo do ano passado até agora, do pós-colheita, ela vai começar a aparecer. Então, algumas plantas geralmente têm mais tendência a ter clorose, então você tem que conhecer um pouco mais seu clone, ver se está tendenciando essa clorose. Algumas plantas, depois do processo de extração, agora houve esse processo de extração e exportação, então extraiu do solo, foi para o fruto, agora há exportação. Então, nesse processo de exportação, algumas plantas também começam a demonstrar deficiência de fósforo, tem que observar muito bem. A gente tem recebido bastante foto aí do pessoal, envia pra gente via direct. Tem cuidado para não confundir o fósforo com o ácaro vermelho. Agora também começa a aparecer algumas deficiências de enxofre e cálcio. Aí há um certo problema com isso, principalmente para quem não tem irrigação. Então aí tem esse probleminha, tem que se atentar um pouco a isso. E a gente fala, tem que tentar corrigir tudo logo antes para não chegar agora a não ter esse problema. Marcelo, e potássio? Tem um certo problema de potássio, só que o potássio vai começar a expressar um pouquinho para frente. E aí as plantas vão começar a arrepiar. Uma outra coisa que a gente tem visto, né, e é normal ocorrer também nessa época, é a deficiência de zinco. Então são algumas coisas aí que a galera tem que se observar e se atentar. Uma pergunta que me fizeram: compensa trocar uma aplicação foliar por uma adubação via solo? É o seguinte, a gente não tem aqui patrocínio de ninguém, então podemos falar, né? Outra coisa é a nossa opinião, as pessoas podem ter opinião diversa da nossa, então vamos aqui simplesmente
falar o que a gente pensa. A gente está aí nessa lida aí, né, há quase 2 décadas, na verdade mais de 2 décadas, trabalhando diretamente com isso aí. O que ocorre é, às vezes alguns produtores eles acham mais conveniente fazer adubação foliar, porque talvez pela comodidade. A gente entende que alguns produtores necessitam fazer isso também, que em alguns momentos não tem irrigação. A gente entende também que em alguns momentos há necessidade de fazer uma aplicação via foliar, porque você precisa ter uma intervenção muito rápida. Ah, Marcelo, então a absorção é mais rápida, é melhor. Eu não falei isso. Então o que acontece? Para você fazer essas aplicações, em algum momento o ideal é que você faça e observe muito bem isso, porque você não pode simplesmente ficar sempre fazendo as adubações via foliar, porque senão fica um ciclo que você não vai conseguir sustentar. Geralmente você vai ver que o primeiro produto que eles vão te oferecer serão, sem sombra de dúvidas, uma adubação foliar. Eu não posso deixar de falar que a adubação foliar é, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho quando uma loja de revenda pensa em taxa de retorno, a taxa de retorno e maior margem quando comparada a uma adubação via solo. É ruim? Não é que é ruim. A questão toda é que para a planta absorver via foliar tem que ocorrer várias coisitas para que isso ocorra com eficiência. Tem que ter uma certa temperatura, não pode chover, a planta ela tem que conseguir fazer essa absorção, porque se tiver muito quente ela não faz a absorção dessa parte estomática. Para fazer abertura de estômago, um dos grandes elementos que favorece a abertura e fechamento desse estômago é o potássio. Como é que está o nível de potássio? Às vezes você quer fazer potássio para controlar justamente isso, numa via foliar, mas não tem potássio, então acaba tendo esse certo um pouco de problema. Então tem que observar um pouco isso. Bom, via solo, Marcelo. Bom, via solo vocês vão sempre ver eu falar, tem que aumentar o quê? Aumentar a sua capacidade de retenção, sua CTC, a matéria orgânica desse seu solo. Marcelo, mas eu só tenho esterco bovino, uso bovino. Marcelo, eu só tenho esterco de aves, uso esterco de aves. Marcelo, eu tenho esterco de cavalo, utiliza isso. É com maravilha, não tem problema. Por quê? Porque quanto mais você coloca cargas negativas, você adiciona essas cargas negativas, que são os ânions, depois você vai colocar as cargas positivas, que são os cátions. E essas cargas positivas vão se ligar, positivo com negativo. E aí sim o solo vai ter capacidade de ter retenção desses nutrientes que você está colocando no solo. O grande problema é que muitas vezes o produtor, no processo de recomendação, às vezes há uma baixa CTC nesse solo, mas quando você fala em baixa CTC, qual a quantidade muito baixa de CTC? Geralmente a gente considera, ou no modo geral, a gente considera uma CTC baixa de 4,6 para baixo. Então, de 4 para baixo, considera a CTC baixa. Então, o que acontece? Então, se eu tenho graças a Deus, eu tenho 2 mãos. Então, como eu tenho 2 mãos, você vem e me traz 4 Heineken. Então, se eu tenho capacidade de segurar 2, outras 2 Heineken irão fazer o quê? Irão cair no chão. É justamente isso. Então, uma analogia bem esdrúxula, né? Então, se você não aumentar a quantidade de CTC do seu solo, seria mais ou menos isso. Você adiciona nutrientes nesse seu solo, mas o seu solo não tem capacidade de segurar aquela quantidade de nutrientes. Esses nutrientes vão percolar, vão ser perdidos no perfil do solo. Marcelo, mas só a matéria orgânica? Não, jovem gafanhoto. Alguns solos têm um percentual bacana aí de argila, que a argila também tem uma boa quantidade, a concentração de CTC. Bom, e solos arenosos? Solos arenosos você tem que obrigatoriamente fazer a aplicação de matéria orgânica ou trabalhar. Então você vai começar a fazer essa relação CN, trabalhar de que jeito, vai escolher qual material você prefere fazer naquele momento para aumentar a sua relação, para aumentar o que? O nível de CTC desse seu solo, o nível de matéria orgânica no seu solo para ter uma maior absorção. Mas e aí, você não pode esquecer de forma alguma de fazer. Vamos para mais um exemplo bem esdrúxulo, a gente costuma falar assim. Eu nunca vi ninguém dar vitamina para um cachorro antes de desverminá-lo. Então, primeiro você dá vitamina para o cachorro, dá uma vitamina para um bovino. Aliás, você desvermina o bovino, desvermina o cachorro e depois você dá a vitamina. Não o inverso. Então, a mesma coisa, um exemplo bem esdrúxulo, né? Primeiro você vai fazer a correção do calcário com o calcário no seu solo, vai corrigir o pH, colocar na faixa que você necessita, para depois então você fazer a aplicação de nutrientes. Por que, Marcial? Porque senão o solo não tem capacidade de fazer essa absorção, você está também jogando o seu dinheiro fora, tá bom? Detalhe também, pelo amor de Deus, eu sei que chega uma certa fase, tem umas questões políticas em cada região, cada município, eu não sei como é que é o seu município, mas o que acontece? Acontece que chega um determinado período do ano que a associação quer distribuir calcário, você não teve tempo de fazer análise, e aí você acaba recebendo esse calcário e quer fazer a aplicação. Então não faça a aplicação deste calcário sem uma análise de solo, porque ao invés de você estar
ajudando, você também pode estar prejudicando. É mais fácil você corrigir um solo ácido, transformar ele ali, né? Levar ele ao pH que você precisa, e que você tem que diminuir esse pH. João Vitor pergunta de adubação pré-florada. Não tem jeito, né? Você tem que ter, na verdade, tem que ter cálcio já tem que ter boro. Tem que ver agora como é que tá também a questão do enxofre, tá? Tem que dar uma verificada na questão do enxofre também. Aí, geralmente ocorre agora também aí um probleminha aí, alguns problemas com magnésio. Porque, se vocês já olhar a análise solo de vocês, geralmente agora tudo cai, principalmente quando você vai olhar aí nível de magnésio, nível de potássio. Cara, potássio mesmo vai lá embaixo. Então você tava lá com 80, já 80, 90, 110, 120, geralmente cai ali de 60 para baixo. Porque esse nutriente está sendo exportado. Um fator agora muito importante, o fator que não tem água, né? Você vai precisar de água para fazer, mas se você colocar água demais agora, até recomendo que você diminua a sua irrigação, não corte ela totalmente. Se você fizer isso, o que acontece? Você vai induzir que essa planta não pare, então ela acabou de produzir, vai voltar a produzir de novo. Então isso para a planta não é legal. A mesma coisa você não deixar, tem que deixar a planta descansar. Então tem que dar uma descansada. Outro fator é o seguinte: começou a chover em Anápolis e ficou uns dias sem chuva, o que vai acontecer? 3 dias vai começar a abrir flores no seu café. Então se você ficou tentando fazer uma florada induzida, você já vai ter um certo problema. Às vezes você tenta fazer uma florada induzida, mas você não negociou com o Papai do Céu e nem com São Pedro. Então você acaba não conseguindo por isso. Que às vezes você começa a fazer, você fala assim, não, vou deixar aí uns 15 dias, né? Estourando 17 dias, aí eu vou ajeitar. E no meio disso cai chuva. Então, todo aquele seu projeto acaba ficando aí para trás. Então, não pode faltar cálcio. Se você aumenta cálcio, tem que olhar a relação com o magnésio. Se você aumentou cálcio, aumentou o magnésio, você já vai mexer na relação potássio. E se você está aplicando o seu adubo aí preferido, 20-05-20, 20-00-20, 19-04-19, 18-04-18, você está aplicando o que? Jovem Gafanhoto, está aplicando também potássio. Então entenda que você também está mexendo no que? Está mexendo na relação cálcio-potássio. E aí pode ser que se você aumentar demais essa concentração de potássio, você pode ter problema na absorção, como eu já vi algumas pessoas que mandaram, inclusive você que é do Espírito Santo aí, mandaram uma hoje que eu vi lá da não sei se é da Serra, né? A análise solo veio como sendo da Serra, então já veio com esse certo problema com isso, tá bom? Um pouco de deficiência de cálcio. Falando então aí, adubo líquido 20-05-20, eu recomendo, cara, eu até hoje não recomendei, não vou dizer, não é porque é ruim, eu não recomendei porque os preços não eram tão sugestivos. Então, como eu comparava um adubo líquido com um adubo granulado, eu optava mais para adubo granulado, porque os preços e as condições eram muito mais favoráveis ao granulado do que o líquido. Marcelo, você tem alguma coisa contra o líquido? Não tenho nada contra o líquido, mas quando a gente faz a comparação, isso tem que fazer essas análises de custo, tem que analisar muito bem. Nós já falamos lá algumas vezes sobre adubação com nitrogênio nessa época, adubação também com potássio nessa época. A planta não vai absorver. Antes de qualquer outra coisa, tá? Faça calcário, revisa a sua irrigação, veja como está a sua irrigação, se está do jeito que tem que ser, testa a sua irrigaçãozinha lá, vê como é que tá saindo a quantidade de água, meça essa quantidade de água, se está saindo tudo legal. Outra coisa, aproveita, faz limpeza nessa sua irrigação, dependendo se é por aspersor, se é por motejo, se é por microjet, tá? Se é aí por um pivô central, aproveita, dá uma revisada agora é a hora, agora é o momento, e daqui a um dia você vai começar a ter que soltar água aí com gosto.